todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Julino Rodrigues e hoje eu estou aqui para fazer uma conversa com a doutora Lúcia Souto, no contexto do SUS 35 anos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre participação social em saúde, especificamente como fortalecer o diálogo entre as organizações de pacientes e o Ministério da Saúde. Doutora Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer também a Maria Alice, da Associação Brasileira de Epilepsia. Maria Alice, gostaria de fazer uma saudação inicial? Sim, com certeza. Agradeço muito a doutora Lúcia, a você, Juliana, a possibilidade de participar dessa conversa. Em nome das pessoas com epilepsia, né, ou a associação que eu represento, que é a Associação Brasileira de Epilepsia. Acho muito importante a conversa, porque nós, ou enquanto associação de paciente, nós precisamos aprender mais e mais como chegar ao SUS, como chegar ao Ministério da Saúde para conversar e trazer as demandas das pessoas com epilepsia. Obrigada. Nada, muito obrigado. Doutora Lúcia, para iniciar nossa conversa, poderia, por gentileza, se apresentar, contar um pouco da sua trajetória para aproximar dos nossos ouvintes? E, inclusive, se for possível, falar um pouco sobre a sua liderança na assessoria de participação social do Ministério da Saúde, explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza? Bom dia, então. Bom, eu sou Lúcia Souto, médica, sanitarista, formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, na Faculdade de Medicina da UFRJ, né? Com doutorado, mestrado, doutorado, especialização na Fundação Oswaldo Cruz e também o doutorado em cooperação com a Universidade de Coimbra, né? Doutora Lúcia, quando uma organização de paciente ela leva uma demanda para o Ministério da Saúde, a senhora, como a senhora já teve também uma atuação no parlamento, fica à vontade também para trazer outras considerações. Mas quando uma associação de pacientes ela prepara uma pauta para uma reunião, ou com um deputado, com um senador, ou com uma equipe do Ministério da Saúde, o que é fundamental levar de dados, de subsídios, para que seja feita uma boa análise dentro do Ministério da Saúde? Olha, Julino, isso já tem uma prática bastante longa dessas associações de pacientes em interlocução com a saúde, porque eu não sei se vocês sabem, mas a saúde ela teve uma história muito forte de construção da política da saúde como direito universal, né? Com a participação da sociedade. Vou colocar isso brevemente na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, que rompe uma história anterior até a 8ª, né, que era de uma conferência sempre restrita a técnicos. A partir da 8ª, que foi em 1986, você tem uma participação enorme da sociedade no âmbito da Conferência de Saúde na 8ª, né? Que foi com o tema Saúde e Democracia, tinham mais de 5.000 delegados nessa conferência, e essa conferência aprovou uma diretriz que foi encaminhada, o que foi aprovado na 8ª foi aprovado na Constituição de 88. As grandes diretrizes aprovadas na 8ª. Então, nasceu assim a construção do Sistema Único de Saúde, e diria eu até que resiste a todos os combates ao SUS por conta dessa construção participativa desde o seu nascedouro. Tá? Bom, dito isso, a partir dessa construção, nós temos também uma histórica aprovação da participação social em todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, com os conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, que tem 50% de usuários, 25% de prestadores, entre eles governo e prestadores privados, digamos assim, e 25% profissionais. Hoje, o Conselho Nacional de Saúde ele tem a presença muito ativa de várias associações de pacientes, várias. Tem pacientes com lúpus, tem pacientes ligados à questão, por exemplo, da autismo,
tem pacientes ligados à questão oncológica, tem uma diversidade de grupos e entidades que estão representadas formalmente no Conselho Nacional de Saúde, portanto, fazendo e realizando esse diálogo cotidianamente. Então, o que é necessário, como você me perguntou? É importante, e essas associações elas estão muito avançadas no diagnóstico. Se você conversar com qualquer uma dessas associações, é uma verdadeira aula, porque tem toda uma propriedade, não só da vivência, mas como também teórica. Quer dizer, tem muitos estudos que dão sustentação à pauta e à agenda que essas entidades trazem no âmbito do Conselho. Então, é importante ter essa sustentação, digamos assim, e esse diagnóstico. Qual é o tamanho do problema, quais são as nossas propostas, e esse diálogo ele pode ser feito diretamente, tanto conosco quanto com as áreas específicas onde a demanda é canalizada. Nós podemos ajudar a canalizar para a área específica do Ministério onde essa demanda se coloca e também contribuir para articular as entidades com as suas representações no Conselho Nacional de Saúde. Perfeito. Doutora Lúcia, a gente sabe que o Ministério da Saúde ele lida com uma complexidade gigante dentro da pauta da saúde, existem os determinantes sociais da saúde, existe uma missão institucional dentro do SUS, existem suas diretrizes que são amplas e também lida com questões da execução de políticas públicas, relacionamento com estados e municípios. Considerando essa complexidade de atuação do Ministério da Saúde, como que as organizações de paciente podem estabelecer um bom diálogo com o Ministério dentro da sua lógica de trabalho? Então, dentro de uma lógica, por exemplo, de defesa do SUS, dentro das pautas do Ministério da Saúde, como construir um bom diálogo de médio e longo prazo com representantes do Ministério? Olha, nós podemos, por exemplo, com certeza ser um facilitador. Cada área do Ministério tem uma permeabilidade cada vez maior a essa presença das entidades e de associações de pacientes, né, digamos assim. Isso é um lado. Nós podemos também ser um canal de facilitação desse contato e dessa demanda. Outra, eu acho que pode ajudar também, é essa questão do Conselho Nacional de Saúde. Essas entidades também interagirem de uma maneira, não como uma preliminar, mas interagirem até para se fortalecerem com as suas respectivas representações no Conselho Nacional de Saúde. Mas nós também podemos nos colocar à disposição para ser um facilitador dessa demanda. Perfeito. Doutora Lúcia, a gente sabe que é difícil para algumas organizações de pacientes fazer o deslocamento até Brasília, de repente para fazer um corpo a corpo, geralmente com parlamentares, ou participar de audiências, de eventos do Ministério da Saúde. Que conselho a senhora daria para essas organizações de pacientes superarem essa barreira de deslocamento? Quais mecanismos de participação social poderiam ser colocados para que elas tenham uma melhor interação com o Ministério da Saúde? Por exemplo, trabalhar nas audiências virtualmente, envio de e-mails, como tem, de repente, um ponto focal do Ministério nos estados? Que conselhos a senhora daria? Olha, tudo isso somado, digamos assim, porque eu vou insistir, eu acho que é importante essas entidades elas interagirem mais com o Conselho Nacional de Saúde, que tem reunião mensal, já tem um calendário no próprio site do Conselho Nacional de Saúde. Essas agendas podem ser facilmente acessadas dessas reuniões ordinárias e, ao mesmo tempo, a partir desse site também conhecer melhor quais são as entidades que representam pacientes no Conselho Nacional de Saúde e, a partir daí, também entrar em contato. Tá? Outra questão que nós estamos inaugurando aqui na nossa assessoria é o mapa colaborativo dos movimentos sociais em saúde. Esse mapa colaborativo ele também tem um site. A ideia qual é desse mapa? A gente fazer o mapeamento, porque, como você muito bem colocou, Julino, a gente tem esse conceito da determinação social do processo saúde e doença, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento, faz sob a perspectiva deste conceito. Não é apenas entidades que estão ligadas
a cuidados da saúde, mas é também entidades que fazem inúmeros trabalhos de promoção de saúde na sociedade. Então, a ideia do mapa é mapear quem somos, onde estamos e o que fazemos. Então, é muito importante também que essas entidades elas possam se cadastrar no mapa, para que, não só a partir desse cadastramento, elas interagirem com uma rede de entidades que têm o mesmo foco, o mesmo interesse e a mesma objetivo, digamos assim, pois então nisso facilita essa articulação de redes e fortalece a demanda das entidades, porque elas juntas adquirem um peso e uma força social bastante significativa. Então essa é uma outra estratégia. E por fim, saber que tem aqui na nossa assessoria um canal totalmente aberto para esse diálogo e para essa interlocução. Eu fiz o cadastro já no mapa, então ficou muito bom, inclusive o design, vocês usam software aberto, já estamos divulgando. Exatamente. Isso que você tocou, gostaria até de reforçar, sabe, Juliano? Porque o mapa ele é uma parceria entre o Conselho Nacional de Saúde, entre o Ministério e a Fundação Oswaldo Cruz. E, como o próprio nome diz, é um mapa colaborativo. Então, quem escreve as histórias, você deve ter tido essa experiência, é quem está se cadastrando ali. E o software é livre. Isso para a gente foi uma preliminar, para que a gente possa estar favorecendo essa presença nas redes sociais com software livre dos movimentos sociais em saúde, sensu lato, sensu amplo. Perfeito. Desculpa quebrar um pouquinho o protocolo. Eu trabalhei com algumas organizações de pacientes de doenças negligenciadas. Eles têm dificuldade de montar um website, às vezes estão só no Facebook, numa rede social. Então, o mapa colaborativo ele permite elas realmente aparecerem em um ecossistema organizado para essas entidades, que muitas vezes não têm recurso para organizar sua plataforma de conhecimento e preservação da memória. Então, achei o trabalho fundamental, doutora Lúcia. É isso mesmo, você captou uma das essências do nosso trabalho do mapa colaborativo, que é exatamente essa. Porque, inclusive, a entidade escreve lá, mas se ela precisar até de um apoio, de uma curadoria nossa, nós podemos dar esse apoio e é uma maneira realmente dela se tornar visível, presente e com aquilo que faz, né? Quer dizer, realmente, uma das principais ideias do mapa é exatamente essa, Juliana. Doutora Lúcia, pensando aqui, então, na questão do engajamento das entidades nessas pautas, nessas demandas, um ponto que eu sempre observo quando eu estou dialogando com essas entidades é a urgência que elas têm em algumas pautas. Por quê? Elas têm um trabalho de representação e, às vezes, a família tem problemas de alimentação, tem problemas de fato que o filho está precisando de uma medicação com urgência. Então, eles sempre estão lidando com uma certa urgência. Tá? Elas têm um pouco de dificuldade a fazer um monitoramento, acompanhamento até de políticas públicas. A gente sabe que, de fato, o tempo de desenvolvimento de uma política pública ele pode ser longo e existem razões para isso, representação, financiamento, sustentação. Como que as entidades elas podem manter o engajamento nessas atividades do Ministério da Saúde, nas pautas do Ministério da Saúde a longo prazo? Porque às vezes as famílias elas ficam um pouco cansadas, né, de fazer esse acompanhamento. Mas a gente sabe que é necessário manter essa participação ativa. Que recomendações a senhora daria em termos de engajamento a longo prazo para essas entidades? Olha, o engajamento a longo prazo eu acho que é um dos mais estratégicos, eu acho que é esse a nível do Conselho Nacional de Saúde. Entrar também no site do Conselho, porque aí você vai ter, como você sabe, Julino, nós somos o Sistema Único de Saúde, é tripartite, né? Então você tem a dimensão federal, que somos nós, Ministério da Saúde, a dimensão estadual, que é as secretarias estaduais de saúde e a dimensão municipal, que são as secretarias municipais. Em todas essas três esferas de governo, você tem conselho estadual e municipal de saúde também. Então, é uma forma de você encurtar essa peregrinação das famílias, colocar essa questão do desafio para nível local. Por exemplo, o mapa, Julino, nós estamos agora com uma estratégia de fazer encontros regionais, entendeu? Do mapa, que vai ser, abril começa a região sudeste, né? Estamos ainda definindo a data, mas vai sair no site do mapa. Depois nós vamos fazer na região norte,
depois vamos fazer na região sul e também, não nessa ordem, é região sudeste, norte, sul, centro-oeste, que vai ser até aqui em Brasília, num autogestionada. E qual é a estratégia dessas oficinas regionais? É você envolver, inclusive, uma grande participação da sociedade nessas oficinas. Para quê? Para a gente ter, por exemplo, um lema que território nós temos, como foi o lema da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né? E que era assim, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. O nosso lema agora é que território nós temos e que território nós queremos, para que, diante dessa articulação que nós temos a nível da Presidência da República, do sistema de participação social, ter estratégias que favoreçam a chegada junto de todas as políticas públicas nos territórios, com participação social e educação popular. Por que isso é fundamental? Porque aí essa peregrinação pode diminuir, porque realmente o acesso às políticas públicas é o nosso grande desafio, acesso fácil. Não pode ter, entendeu, barreiras de acesso, como muitas pessoas interpretam hoje, até a regulação. O CISREG muitas vezes pode até ser interpretado por uma pessoa do local como uma barreira de acesso. Então, para facilitar o acesso, é importante essa presença. Outra dinâmica que nós vamos estar fortalecendo também é a resolução que foi aprovada agora no dia 12 de fevereiro deste ano, a semana passada, né, do Conselho Nacional de Participação Social, que é uma resolução sobre a recomendação ao presidente da República para inaugurar este ano ainda o orçamento participativo no Brasil. Isso vai ser muito importante para as pessoas que estão nos lugares, nos municípios, nas cidades onde moram, porque ela pode se engajar e participar do orçamento. Porque se ela diz quais são as metas do meu lugar aqui, da minha cidade, exemplo, não pode mulher morrer de parto, não pode bebê continuar tendo sífilis congênita, o acesso às pacientes portadores de alguns problemas de saúde, como facilitar, a questão da saúde mental, a questão da tuberculose, inúmeras questões que estão postas aí e que necessitam uma proximidade maior com a comunidade, com a população. Então, quando a gente diz essa agenda local, no lugar, na cidade, na região onde mora, você tem que também vincular essa agenda para ela acontecer com o orçamento, aonde vai ser aplicado o dinheiro, seja no plano municipal de saúde, seja no plano estadual de saúde, seja no plano nacional de saúde. Só para te dar um exemplo, o ano passado o governo federal ele começou um processo chamado PPA participativo, que é o Plano Plurianual Participativo. Foi uma experiência muito rica, muitas pessoas tiveram presença nos fóruns presenciais nos estados, mas também muita presença via internet, entendeu? Na plataforma Brasil Popular. Então, isso também é um outro instrumento de engajamento e de participação e de proposições. No caso agora, dessa proposta do orçamento participativo, vai ter também uma dinâmica regional, de fóruns de participação social, que possa estar aproximando cada uma dessas entidades das suas parceiras locais, também de outras, para tirar uma agenda que todos assumam como agenda de todos, e não agenda só daquela entidade. Então, são espaços de conversa, espaços de diálogos, que vão ajudar muito a gente, de fato, universalizar com qualidade o acesso à saúde. Por exemplo, o Ministério da Saúde agora fez a coisa dos 41 medicamentos da farmácia popular gratuitos. Isso tem uma repercussão imediata na vida das pessoas. Você não precisa pagar nada nesses 41 itens. Outros itens serão incorporados também. A ministra da Saúde está com uma determinação muito forte de fazer com que essa qualidade do acesso ela seja através de medidas como essa. Se você tem um problema de saúde e precisa de um medicamento, o medicamento vai estar acessível, como outros também que vão integrar essa lista. Então, por exemplo, outro exemplo prático, o Ministério acabou de inaugurar a emergência do Hospital de Bom Sucesso, que estava fechada há
anos. Quer dizer, isso é um exemplo de se apropriar de uma necessidade, de uma demanda da sociedade, abrindo espaços para esse atendimento altamente qualificado num hospital exemplar, como é o caso do Hospital de Bom Sucesso, e que estava totalmente degradado, em decadência, e que foi todo reformado, e agora abriu a emergência, já teve um número muito expressivo de atendimentos. Então, são verdadeiras, são coisas exemplares do que o Ministério da Saúde está fazendo para chegar junto da população, para atender a sua demanda com qualidade. Não é só abrir, mas com qualidade e com objetividade, digamos assim. Acho que tocou num ponto que, particularmente, eu acho fundamental, que é o seguinte: as organizações de pacientes, obviamente que, dada a urgência que elas têm no seu atendimento aos pacientes, obviamente ela faz uma defesa das suas pautas. Porém, a senhora tocou num ponto que é muito importante, que é a importância da mobilização da sociedade civil em defesa do próprio Ministério da Saúde, do SUS, da infraestrutura, da equipe qualificada hoje que tem dentro do Ministério da Saúde. Então, se ela pudesse falar um pouco mais sobre a importância da mobilização da sociedade civil organizada em defesa do próprio Ministério da Saúde, em defesa do SUS, eu acho que essa é uma pauta importante, tá? Se ela puder complementar, por gentileza. Sim, Julino, e se você toca num ponto decisivo, porque sem essa presença, porque eu acho que a sociedade brasileira, que foi responsável pela construção desse direito à saúde no Brasil, uma coisa de um volume, o SUS é um gigante, digamos assim, em termos de atenção à saúde da população, e que, digamos assim, até recebe elogio de várias pessoas de países desenvolvidos, como até um cidadão outro dia da Noruega estava aqui e ficou encantado, da Inglaterra, dos Estados Unidos. O SUS realmente é uma política pública exemplar. Ela é tão exemplar por quê? Porque ela foi construída de forma participativa e com mobilização da sociedade. Diante de tantas tentativas de desmonte do SUS, que resistiu a sociedade a esse desmonte, digamos assim, teve um momento crucial na sociedade brasileira, na pandemia da Covid-19, que foi uma compreensão muito viva das pessoas da importância do SUS. Ali o SUS mostrou para a sociedade a sua relevância, a sua importância para a defesa da vida das pessoas. Então, o SUS hoje tem muito prestígio. A marca SUS é uma marca de muito reconhecimento na sociedade brasileira. E essa defesa, eu acho que hoje nós temos assim, conquistamos, né? A ministra da Saúde hoje é uma ministra do SUS. Quer dizer, nós sempre tivemos uma percepção, desde a construção lá atrás, em 86, como eu falei, da oitava, o SUS ele foi aprovado na Constituinte de 88 com uma coisa chamada Partido Sanitário. Era uma coisa que era para além de um partido só. Era um partido que era chamado... Todo mundo dizia, nossa, o pessoal do SUS vem aqui, isso antes da Constituinte de 88. Todos vocês falam a mesma coisa. Por que era tão chamativo isso para os parlamentares? Porque nós tínhamos um projeto. Isso criou no Congresso Nacional, no processo constituinte, uma coisa chamada Partido Sanitário, que era um partido plural, de muita gente. Então, essa é a força do SUS. Ser uma coisa que mobiliza tanto a sociedade, que tem uma grande aceitação da sociedade brasileira, um reconhecimento internacional e, ao mesmo tempo, essa amplitude, como foi na Constituinte de 88, de termos uma coisa chamada Partido Sanitário, que a gente tem que recuperar essa ideia do partido sanitário, porque é um partido que defende a vida e a saúde da população como direito e não como mercadoria. Perfeito. Doutora Lúcia, estamos chegando já no final da entrevista. Gostaria de agradecer também o Lucas, a Raquel, tua equipe incrível, a Irene, que nos apresentou, mas eu gostaria de colocar um ponto que eu acho fundamental. À medida que o Ministério da Saúde desenvolve, implementa uma política pública, às vezes o município ele pode ter alguma dificuldade para dar seguimento da forma como foi pensada dentro do Ministério da Saúde.
Por exemplo, alguma legislação sobre a lei dos 30 dias para fazer exame de câncer de mama. Então, existe essa dificuldade. Como que a organização de paciente pode ser uma parceira do Ministério da Saúde, da tua assessoria, para comunicar para os vereadores, para os prefeitos, essa política pública, fazer esse acompanhamento em parceria com o Ministério da Saúde? Qual a sua recomendação para uma boa comunicação, mobilização e defesa dessas políticas públicas no território? Olha, Lili, eu acho que essa comunicação é fundamental. Eu acho que essas pessoas têm que estar cada vez mais envolvidas nessa rede que eu falei, seja o MAPA, seja o Conselho Municipal, e seja o diálogo conosco mesmo. Se, por exemplo, alguma entidade tiver qualquer dificuldade, fala com a gente, fala conosco, porque nós vamos contribuir para articular com outras entidades e para que essas políticas, por exemplo, os 30 dias que você falou, que a gente tenha a política e essa política possa ser praticada. O Ministério está definindo políticas que vão ter um alcance muito grande na melhoria e na qualificação da atenção. Quer dizer, é enfrentar uma situação crítica e entregar. O Ministério está propondo realmente projetos muito práticos. Então, quando eles não são executados a nível ou com dificuldades, seja por falta de informação, seja por falta de comunicação, por qualquer uma dessas questões, nós temos toda a estrutura aqui para dar apoio a essa demanda das entidades. Podem ter em nós um parceiro, mas também a nível local, nos conselhos municipais, porque nós estamos também apoiando, Julino, outra estratégia, que é a ampliação dos conselhos locais de saúde. O Conselho Nacional lançou na 17ª uma campanha chamada Rumo aos Conselhos Locais de Saúde. Essa campanha está ganhando cada vez mais força e esses conselhos locais, que são conselhos de unidades, de vários ambientes ali no território, no lugar onde a pessoa mora, eles estão sendo incentivados por nós. Para quê? Para exatamente responder a essa sua atenção que você está dando a isso. Entendeu? Porque se você tem um conselho local, ele está ali no ambiente da vida real daquela cidade, daquele local, daquele bairro, para fazer cumprir as metas propostas por nós como política pública. Muito bom, doutora Lúcia. Eu gostei bastante. Doutora Lúcia, para fazer o encerramento, eu gostaria de fazer uma conclusão, trazer, então, algumas recomendações finais para as associações de pacientes, tanto em formas de dialogar com o Ministério da Saúde, mas de colaborar com o Ministério da Saúde também, que eu acho que seria um ponto fundamental para aprofundar formas criativas de colaboração e atuação em seus territórios. Olha, uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora, é o SUS digital. A Secretaria de Saúde Digital, que é coordenada pela Ana Estela, né, ela está tendo um desenvolvimento enorme, então isso é outro também modo de comunicação rápida, acessando ao SUS Digital, onde você tem tudo ali, entendeu? Disponibilizado para a população. E, ao mesmo tempo, fortalecer essa organização. Eu acho que quanto mais organizada a nível local as entidades de pacientes estiverem, mais elas terão eco nas suas demandas e respostas às suas demandas e às suas necessidades. Porque nós temos essa histórica compreensão de que a participação ela é vital, sabemos que ela foi vital para construir a saúde como direito e vamos dar todo o apoio necessário com essa rede, seja Conselho Nacional, Estadual, Municipal, conselhos locais e também o mapa colaborativo que ajuda nessa divulgação e nessa articulação como uma estratégia de tornar visível a grandeza dos movimentos sociais em saúde no nosso país, que sem ela a gente não teria chegado até aqui. Doutora Lúcia, muito obrigado. Para fazer o encerramento, Maria Alice, você quer fazer alguma consideração final? A consideração é breve, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ouvir tudo que está disponível para a gente e solicitar para a doutora Lúcia, com certeza vamos procurá-la, né? A epilepsia, no momento, tem um programa da Organização Mundial de Saúde, onde até 2030 nós temos que ter plano de atendimento para epilepsia no Brasil.
né, que é o IGEP, são doenças neurológicas, começando pela epilepsia. O Brasil é signatário e nós precisamos avançar com isso, né? 70% das epilepsias poderiam ser resolvidas nas UBS, mas nós não temos capacitação desses médicos. Então, coloco a associação à disposição. Nós temos médicos, epileptologistas, nós temos jurídico, nós temos tudo para poder participar e realmente construir essa política juntos, né? Porque é muito necessária, né? A pessoa com epilepsia, a partir do momento que não tem um diagnóstico, falta um medicamento, ela volta a ter crise e é excluída da sociedade, perde o trabalho. Então, estamos à disposição totalmente para caminhar junto, né, nessa construção. Eu é que agradeço, viu, Maria Alice, essa disponibilidade de vocês. Agradecemos e queremos contar com ela. E, inclusive, contribuir para termos aqui uma reunião com a participação do Conselho. Muito obrigado, viu? Eu que Estamos aqui também agradeço. às suas ordens. Agradeço. Só para encerrar, queria agradecer, então, mais uma vez a doutora Lúcia, porque eu sou pesquisador da área de participação social. E a minha maior satisfação é saber que tem uma pessoa que tem trajetória, tem currículo e tem compromisso com essa agenda da participação social, porque a gente sabe que é complexo isso, e saber que tem uma equipe altamente qualificada. Então, queria agradecer, fico muito feliz saber que a senhora está aí, porque, de fato, a gente precisa de alguém que viva essa pauta. Não é realmente apenas uma questão de instrumento, é uma questão de princípio trabalhar com a participação social, doutora Lúcia. Muito obrigado. Muito obrigado, Juliano. Foi um prazer também, uma alegria estar com vocês aqui. Perfeito. Muito obrigado, doutora Lúcia. Fico à disposição. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.